leitura que vamos fazer da palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Deus tem sido muito generoso com cada um de nós, e sua bondade excede todo o entendimento humano. A palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Repita comigo, igreja: a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. Diga comigo, igreja: eis-me aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, visita nossos corações com tua grandiosidade, poder e autoridade. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos, fique à vontade. Como é bom louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor. Como é bom em um dia frio, né? Em um dia que teríamos tudo para ficar em nossa casa, alguns escolheram, né? Ficar em casa, nos acompanhar pela internet. Mas não existe nada melhor do que estarmos perto da presença do Senhor. E aí nós encontramos o texto que fala sobre o Senhor encontrando um grande libertador. O Senhor encontrando Moisés. Moisés que cuidava do rebanho de seu sogro Jetro. Moisés que anteriormente habitou no palácio, agora cuidando de rebanhos no deserto. Diz a palavra de Deus que quando Moisés vai um pouco distante com o rebanho de seu sogro, ele chega a um lugar e ele começa a observar uma sarça, uma árvore pequena, onde era consumida pelo fogo, aparentemente. Mas ele começou a observar que o fogo estava naquela sarça, mas a sarça não acabava. A sarça não virava cinza. A sarça não se consumia numa lógica normal. E ele começou a ver algo diferente naquela sarça. Tem alguém vendo algo diferente nessa noite aqui? Diz amém? Diga assim comigo: o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Só quem acredita nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. E quando ele olha para aquele lugar, diz a palavra de Deus que o Senhor olha para ele. Quando o Senhor olha para Moisés, Moisés está olhando para a sarça que não se consumia. Quando o Senhor observa Moisés, Moisés estava a observar a sarça que não se consumia. Sabe, meus irmãos, eu amo a tecnologia que leva a essa transmissão do culto para quem está nos assistindo pela internet. Eu amo a tecnologia que fez com que a palavra de Deus crescesse e chegasse a todos os cantos, aos confins da terra. Mas desde o Velho Testamento até no Novo Testamento, da criação do mundo até o findar dele, Deus separou lugares para a manifestação da glória dele. Tem muitas pessoas que separam o Velho Testamento do Novo. O Velho não é para nós prestar muita atenção, só no Novo. Jesus Cristo lia os pérgamos do Velho Testamento. Paulo se baseava no Velho Testamento.
não é um corte, é uma lição. Então, por mais que você tenha acesso onde você quiser para buscar a presença de Deus, é dentro da casa de oração, no lugar separado para a glória de Deus, que a sarça ardente sempre está ardendo e o fogo não se acaba e a presença não se acaba, pois este é o lugar da presença do Espírito Santo de Deus. E aí, quando nós enxergamos isso e vemos isso, o Senhor olha para nós. Quando nós vamos em direção ao Senhor, o Senhor, Ele olha para nós. Todos os milagres que aconteceram no Novo Testamento, nas passagens que Jesus, as pessoas iam até Jesus, as pessoas reconheciam a presença de Jesus, as pessoas olhavam para Jesus. Por isso eu digo para você, você fez a melhor escolha que você poderia fazer hoje, que é estar perto dessa sarça de fogo ardente que não se consome. A presença do Senhor Jesus Cristo está neste lugar. E aí nós vemos que o versículo 3 diz: agora me virei para lá. Você que está dentro deste templo, diga assim comigo agora: eu vim até a igreja. Parabéns, você fez a melhor escolha do seu dia, estar neste lugar. Você trabalhou hoje o dia todo, você ficou com frio hoje o dia todo, você até reclamou do frio como a gente ouviu aqui, mas tudo que você fez durante o dia produzirá mais alguns momentos e mais alguns dias de vida para você, mas o que você está fazendo neste horário, neste lugar, produzirá vida eterna para você, salvação em Cristo Jesus. Logo, este é o tempo mais importante do seu dia. E aí, no versículo 3 diz: agora me virei para lá, ou seja, nós viemos até aqui, porque a sarça não se queima. E aí quando o versículo 4 revela que o Senhor, diz a palavra, e vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi o bradar do Espírito Santo nessa noite, neste lugar. Ele já me chamou, e Ele já tocou no meu coração, e até o final do culto vai tocar no seu coração também, em nome de Jesus. E aí diz que Deus bradou a ele no meio da sarça, e ele disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Por um instante, feche seus olhos e diga assim comigo: eis-me aqui. Fale assim: Senhor, eis-me aqui. Abra seus olhos. No versículo 5 diz a palavra de Deus: não te chegues para cá, antes tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Uma vez me perguntaram: pastor, por que na tua igreja eles cantam tanto? Mas cantam, né? E cantam 1, e cantam 2, e cantam 3, e cantam 4 louvor, e de vez em quando é mais comprido ainda. Eu falei: pois é, cantaram todos esses louvores e você não conseguiu preparar o teu coração para ouvir a mensagem, viu? Não funcionou para você, tinha que ter cantado mais uns. O louvor é a preparação para que o teu espírito seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Na hora do louvor, é a hora de você tirar os seus sapatos. Na hora do louvor, é a hora de você tirar aquilo que te atrapalha. Na hora do louvor, é a hora de você tirar aquilo que te incomoda. Na hora do louvor, é a hora de você limpar o teu coração. Na hora do louvor, é a hora de você se esvaziar de si mesmo. Na hora do louvor, é a hora de você ouvir Deus chamando, eis-me, Deus chamando pelo nome, e você respondendo: eis-me aqui, Senhor. Se você não entendia assim, que hoje seja o último dia que você perdeu o horário do louvor. Que quando o louvor estiver acontecendo, você esteja se despindo de você mesmo e se enchendo da glória e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E aí, o Senhor manda Moisés: Moisés, limpa aí, tira as sandálias dos seus pés, porque você precisa pisar
no lugar santo. E daí tem aquele louvor, tem a passagem da Bíblia, você deve conhecer o louvor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já sentiu a presença de Deus dentro de uma casa de oração aí, dá uma salva de palmas ao Senhor. Você que ainda não sentiu, quero dizer para você, não tem coisa melhor do que ser cheio da presença de Deus num lugar de oração. E aí, meu irmão, diz que Moisés ouve, Moisés observa, e no versículo 6, o Senhor se revela a ele, como você está sendo agora, revelado pela palavra e orientado pelo Senhor. O versículo 6 diz, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar ao Senhor. Meu amado e querido irmão, o Deus de nossos pais está neste lugar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó está neste lugar. E a presença dele vai tocar em ti nessa noite. O doente sairá daqui curado. Aquele que está em dúvidas sairá daqui com a certeza. E aquele que está enfermo, em nome de Jesus, receberá a cura nessa noite, porque ele está neste lugar. Ele está neste lugar. A maneira como nós nos portamos fala sobre nós, não sobre o Senhor. A maneira como nós nos posicionamos fala sobre nós, não sobre o Senhor. Porque o Senhor está neste lugar para te curar, para te abençoar, para te tirar a dor. O Senhor está aqui neste lugar para te salvar, para te dar um caminho diferenciado. O Senhor está neste lugar para mudar a história de tua vida. Mas a maneira como nós entramos fala mais sobre nós do que sobre o Senhor. A maneira como nós adoramos fala mais sobre nós do que sobre o Senhor. A maneira como nós recebemos a palavra fala mais sobre nós do que sobre o Senhor. Quando Moisés encobriu o seu rosto, ele olhou para o seu passado, ele olhou para o seu presente, e ele reconheceu quem ele era. Eu sei que isso é chato, mas prometo que só vou fazer algumas vezes. Não, só uma vez. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, se você não sabe, você é pecador. Deus não veio para os perfeitos. Eu preguei isso no domingo ou na quinta. Ele veio para os pecadores através de Jesus. E todos aqueles que encobrem o seu rosto e dizem, Senhor, não sou perfeito não, eu preciso de tua presença, eu preciso de ti, mas eu não sou perfeito não. Ele os abençoa, ele os cura, ele os salva. No versículo 7, diz a palavra de Deus, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas obras. Aqui o Senhor não fala com Moisés, o Senhor fala o que queria fazer através de Moisés. Quando o Senhor fala, Moisés, tira a sandália que está nos seus pés, porque o lugar que você está vendo aqui é poderoso. Ele fala com Moisés. Aqui no versículo 7 ele fala através de Moisés. Ele não fala, Moisés, tire a mão do rosto aí, porque não precisa ter vergonha, não precisa ter medo não, eu sou o Senhor teu Deus, te protejo, te guardo. Não, ele não fala isso. Ele fala, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ele dá a missão. E aí nós vamos para o versículo 8 e diz, portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra.
Há uma terra boa e larga, há uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. No versículo 9 diz: agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. E aí no versículo 10, a missão já estava dada, vem a orientação para ele. A missão já estava dada, olha, nós vamos fazer isso, Moisés. Parceria agora. Eu como seu Deus, você como libertador, faremos essa parceria. E aí Deus volta, no versículo 10, a falar de novo diretamente com Moisés. Que diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. No versículo 11 diz: então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Tem muita gente nessa noite, nesse lugar, com crise de identidade. Passa uma vida toda achando que merece a dor, merece o sofrimento, merece a revolta, merece o problema, merece a dificuldade. Eu vim dizer o que você merece nessa noite. Você merece ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque foi isso que Cristo conquistou na cruz do Calvário para você. Você merece o sangue de Cristo Jesus, lavando você, tirando todo o poder do inimigo, eliminando toda a obra de trevas, toda a obra de rancor, de dor. O que você precisa, o que você merece, o que você veio buscar, é a presença do Espírito Santo de Deus sobre sua vida. Moisés pergunta ao Senhor: quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu que vá até a igreja, busque algo e o alcance? Quem sou eu que não mereço o perdão? Quem sou eu que sujo minhas mãos com sangue? Quem sou eu que erro, que peco, que reclamo, que murmuro? Quem sou eu? Eu fico imaginando Deus do céu dizendo: você está certo, quem que é você mesmo? Quem é você mesmo? Tá certo. Mas o Senhor responde no versículo 12: e Deus disse: Deus diz, não é sobre você, é sobre mim. Eu vim nessa noite dizer para você, meu irmão, não é sobre o que você tem a oferecer, é sobre o Senhor que você vem buscar. Não é sobre o que você vai fazer, é sobre o Senhor que você veio adorar. Se você veio neste lugar e você voltar para sua casa da mesma forma, é porque você não encontrou o Senhor neste lugar. Mas eu estou dizendo para você, Ele está neste lugar. E Deus disse: certamente, eu serei contigo. Moisés, você realmente, mas não se preocupe, eu serei contigo. Deus está dizendo para você nessa noite, meu irmão, eu sou contigo. Deus está falando para muitos neste lugar, eu sou contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus nesse monte. Sabe, meus irmãos, eu fico olhando para o texto e vejo que tudo que Moisés via era uma terra de aflição. Quem está preocupado com as batalhas dessa vida é você, porque Deus já venceu todas elas.
Quem está preocupado com as más notícias é você, porque Deus já venceu todas elas. Quem está preocupado com o que você vai comer amanhã é você, porque Deus falou que os passarinhos Ele dá de comer, por que não daria a você? Quem está preocupado com amanhã sou eu, é você, porque Deus tem provisão, Deus tem promessa, Deus tem bênção, Deus tem cura para o teu amanhã. Sabe quem está temendo o amanhã? Quem não está com o Senhor Jesus Cristo sobre sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, trema de medo. Se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas olha, se eu fosse você, agora eu estava buscando uma solução para qualquer coisa. Mas se você aceitou algum dia Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você não precisa temer, porque o Senhor está contigo. Só quem já fez a decisão de aceitar Jesus, dá uma salva de palmas a Ele. No versículo 13 diz: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Sabe, meus irmãos, tem muita gente que não sabe o nome do seu Deus. Se eu chegar hoje para qualquer pessoa e disser disser, Deus te abençoe, eu não estou definindo de que Deus eu estou falando. Porque quando eu falo em Deus, o católico entende o Deus deles, o Espírito, o Deus deles, o budista, o Deus deles. Eu não defino o cristianismo como centro dizendo Deus te abençoe. A obra maior e aí o Senhor mesmo se encarrega de dizer. No versículo 14 diz: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás ao filho de Israel, eu sou, me enviou a vós. Sabe o que Ele é para mim nessa noite? A cura. Sabe o que Ele é para mim nessa noite? A provisão. Sabe o que Ele é para mim nessa noite? Todas as coisas. Quando Ele diz eu sou, Ele está dizendo, não importa o que o povo precise, não importa o que o povo ache, não importa o que esteja acontecendo, não importa as batalhas da vida, porque eu sou. Eu sou. Eu sou o sinal que Faraó precisa ver para deixar o povo de Israel sair, o povo hebreu sair. Eu sou o sinal que o povo precisa ver para te acompanhar, Moisés. Eu sou o que abrirá o mar vermelho para vocês passarem em seco. Eu sou o que fechará o mar para afogar os seus inimigos. Eu sou o que todos os dias mandará o maná para alimentar vocês. Eu sou aquele que vencerá e te dará força para você vencer todas as batalhas. Eu sou aquele que no monte darei instruções para você continuar na caminhada. Eu sou. Eu não sei o que você precisa do Senhor nessa noite, mas eu sei que Ele é suficiente para atender aquilo que é a tua necessidade. A questão não é se Ele tem poder, a questão é se Ele é o Senhor daquilo que nós estamos precisando.
Quando nós chegamos no versículo 15, diz a palavra de Deus: e Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Deus mostra a Moisés quem ele era. E no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E no livro de João, capítulo 1, fala sobre ele era o Verbo, e o Verbo habitou entre nós, ou seja, ele estava com Deus desde o início das coisas. Então o Deus que é apresentado a Moisés, é o Deus que nós servimos, é o Jesus que está em nosso meio, é aquele que tem poder de mudar a história de nossa vida. Eu não estou atrás de um curandeiro, nem atrás de alguém que gere milagres, nem atrás de alguém que vai fazer carinho em mim. Eu estou atrás de alguém que é o grande eu sou para a minha vida. Se Ele é o grande eu sou e se Ele é o provedor, eu tomo posse das palavras do saudoso pastor Romeu, meu pai. Quando meu pai pregava sobre fé de forma eloquente, ele dizia assim: que Deus nos ama tanto, que se você se chegar a Ele e pedir algo que não existe, por amor a você Ele cria, Ele faz. Porque Ele não é o Deus limitado no meu pedido, na minha fé, na minha orientação. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. E nessa noite, se você reconhecer que Ele te escolheu para estar neste lugar, você começa a entender o que Deus está fazendo. Existe um grande evangelista que passou pela nossa terra, o saudoso Billy Graham. Quando as duas torres gêmeas nos Estados Unidos foram atingidas pelos aviões num ato terrorista, perguntaram a uma das filhas de Billy Graham: pergunta para o seu pai, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? No meio de tanta mortandade, no meio de tanta morte. Perguntaram em afronta, né? Uma pergunta de afronta. E o grande Billy Graham respondeu: Ele está no mesmo lugar de sempre. E quem estava naquela torre e estava com ele, foi promovido ao céu. Porque Ele não é o Deus que livra da mortandade. Ele é o Deus que dá a vida eterna. Ele é o grande eu sou. Não é sobre onde eu e você estamos, é sobre onde Deus está. E Deus está nessa casa de oração. Então você está no lugar da presença do Espírito Santo de Deus. Você está no lugar onde o grande eu sou diz que Ele é o que é. Jesus é o teu Senhor e Salvador. E você está no lugar certo nessa noite. Você está na presença do grande eu sou. Por isso eu te desafio a fechar os seus olhos neste momento e falar com aquele que tem poder para dizer: eu sou o que sou. Em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção.
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Quem que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos, Você está no Santo dos Santos. Você está no lugar separado para a glória de Deus. Você está no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Deus te trouxe neste lugar. Você olhou para a presença dEle, Ele te olhou e Ele está dizendo: ei, eu sou o que sou. teu povo Santo, Senhor Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Santo é o nome do Senhor. Teu nome é o mais alto. Amém e amém. Sabe, meus irmãos, quando Moisés olha para o Senhor e pergunta: quem sou eu? Não era uma pergunta retórica, era algo fundamentalista. Ele sabia que ele não merecia voltar lá, porque ele estava no palácio, mas agora ele estava no deserto. Tem muitas pessoas que, quando perdem uma posição, elas não conseguem voltar. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez herdeiro, merecedor não daquilo que você vai ganhar, mas daquilo que Cristo fez por você. Co-herdeiro daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Deus está neste lugar. E aqueles que reconhecerem a presença do Senhor serão tocados pelo Senhor nessa noite. Da segunda à sétima corrente, pode sair do seu lugar, passar neste corredor, receber unção com óleo, em posição de mãos, a oração de concordância, da segunda à sétima corrente. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si morreu, suprema ceia em trono e som Deus.
retrato de Deus, do que foi feito anteceder. Primeiro, antes do nascer, fez justiça em si morrer, supremacia entrou no som Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu que se rompeu na minha alma até Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu dever. E aquele fio que se rompeu da minha alma até Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. Agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu perder. Glória ao Senhor Deus. Tem alguém que vai começar uma corrente hoje? Você que vai estar nos visitando, deseja passar por aqui, receber a unção com óleo, em posição de mãos, pode sair do seu lugar, passar por aqui, receber a unção com óleo, em posição de mãos, a oração da concordância. Deus pode, Deus vai, Deus é contigo nessa noite, em nome de Jesus. O sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender
como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia, sobe aqui no altar. Sabe, meus irmãos, não se preocupe com o teu amanhã, o eu sou estará lá. Ele é a provisão, Ele é o amparo, Ele é tudo que você precisa. Tem muita gente que acha que precisa da cura. Você não precisa da cura, você precisa de Jesus. Tem muita gente que acha que precisa de dinheiro. Você não precisa de dinheiro, você precisa de Jesus. Tem muita gente que acha que precisa de um monte de coisa. Eu vim dizer para você nessa noite, você precisa de uma coisa só. Você precisa de Jesus sobre sua vida. Porque se você tiver Jesus, você tem tudo. Não importa se você vai para o Egito, não importa se você vai levar o povo a Canaã, não importa se você vai enfrentar pragas, não importa se você vai enfrentar opressores, não importa se você vai enfrentar miséria, dor, rancor, passado ou presente ou futuro, não importa o que você vai passar, se você estiver Jesus, você tem tudo. Você tem tudo. Coloque-se em pé. E diga assim comigo: eu quero ter Jesus em todos os tempos da minha vida. Coloca assim em sua mão em sinal de receber. Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, graças eu te dou. Solicito a Ti que os Seus anjos visitem este lugar, que haja cura, que haja salvação, que haja a Tua mão operando os sinais, os prodígios, as maravilhas, a certeza do eu sou sendo real na vida de cada um, papai. Tu és bom. Traz, papai, novidade de vida. Traz, papai, salvação. Traz, papai, libertação. Santo é o nome do Senhor. 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 Só o Teu nome é adorado, glorificado e manifesto neste lugar. É só em Jesus, porque Ele é o eu sou nosso. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Senhor, Tu és, Senhor, o nosso Senhor, o nosso bom pastor. Obrigado por cada milagre, por cada cura, por cada sinal e maravilha. Em nome de Jesus. Amém e amém. Só quem recebeu um milagre da parte de Deus já em sua vida, e dá uma salva de palmas ao Senhor. Domingo nós temos a manifestação da ceia. Reforço o convite para domingo às 19h30, Santa Ceia do Senhor. Nós temos a vigília 6, que é a preparação. Foi falado também do culto de sábado à noite, às 8 horas. Culto regional, te convido. Mas eu quero reforçar o convite da ceia. Da ceia. Em memória do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que domingo a sarça de fogo ardente estará neste lugar.
A presença vai ser extraordinária. O manifestar vai ser real nessa noite, em nome de Jesus. Então convido você para domingo, às 19h30, a Santa Ceia do Senhor. Venha, Ele está te esperando. Que até o dia que Ele vier nos buscar, Ele nos encontre na mesa, participando do banquete do Senhor Jesus. Amém? Você que está nos visitando hoje, passa aqui no final, o pastor Wilson e sua esposa vão estar entregando o olhinho para você, vão estar abençoando sua vida. Diga assim comigo: Deus é bom. Coloque sua mão em sinal de receber. Que o grande amor do Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, desde agora e assim para sempre. Dá um abraço em você mesmo, diga assim: Jesus, eu te amo. Até domingo, em nome de Jesus. Que Deus te leve em paz e em bênção. Que Deus envolve em seu amor.